que eu vi que já são 7h15, não chegou menina? Ou é 7h10? 7h10. Vamos abrir a nossa casa para nos agradecer mais um dia que está dando a oportunidade para nós escutar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu vos te agradeço, Senhor, pela força e a luz que tem nos dado. Peço a tua permissão para abrir a tua casa, para atender nós encarnados, nossos irmãos encarnados. Senhor Jesus Cristo, ouva minhas súplicas, minhas preces. Peço a tua ajuda, Senhor, a todas as casas que precisam, Senhor, de entendimento e sabedoria. Perdão e perdoa, Senhor, por as nossas falhas, por a nossa incompreensão e pelo meu desentendimento. Dá-lhes força e luz, Senhor, para que nós possamos entender e compreender as tuas mensagens. Pai, eu te peço, Senhor, por a tua vontade, o teu merecimento, que visite os lares, Senhor, as casas de repouso, os orfanatos, os hospitais, as penitenciárias e os plenários. Que tu dê força e luz, Senhor, que possa ajudar esses teus filhos a entender e compreender que tu existes, que tu és nosso Pai Celestial. Dai o pão de cada dia que seja multiplicado e abençoado, e a nossa saúde, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da força divina, eu vos te agradeço e vos peço que assim seja. Amém. Eu vou ler um minuto com Chico Xavier, mas eu vou me sentar por causa que eu não posso ficar muito tempo em pé. A lição do relógio. Para quem prestar atenção vai saber distinguir as coisas. Deus nos deu no relógio uma grande lição, porque os ponteiros, assinalando o tempo, não caminham nunca para trás. Chico Xavier, despertamos a cada manhã, recebemos um presente de Deus. O presente é um novo dia, que significa, tem isso para nós, um novo dia para dizer uma nova oportunidade, um novo recomeço. Chico Xavier nos ensina a aprender com o ponteiro do relógio, que sempre caminha avante, assim também deve ser nova vida, a nossa vida. Não podemos estacionar nas dificuldades, nas mágoas, na rebeldia. Por do contrário, o relógio da nossa vida também deixa de andar. E passaremos a viver em um mar de total estagnação. A estagnação muitas vezes produz misérias, doença e ignorância. Quando acordamos pela manhã, os ponteiros do relógio já avançaram em relação ao dia passado, convidando também a avançarmos rumos ao crescimento que nos cabe em todos os setores de nossa existência. Em novo dia, eu ensejo de inovar, retomar o sonho, renunciar projetos, restaurar amizades e afetos, experimentar nossos caminhos. E Deus, cheio de esperança, Ele nos diz para irmos diante e apesar do passado, de sombras e amargura, desencantos e aflições, boa noite. Aproveitamos esse recomeço para também nos renovarmos, virando as páginas tristes do calendário de nossa vida, de nossa vida. Não traga
ontem para hoje. Entregamos nosso coração querido para o dia que já se fora. Para dar boas-vindas aos novos dias é preciso se repetir o dia velho. Pense e esteja decidido a deixar no chão do tempo tudo aquilo que não pode ser mais mudado. Hoje Deus lhe deu o presente mais valioso que você já recebeu a sua existência. Ele nos deu o tesouro do tempo, para que você o aproveite e escreva com atitudes positivas da sua história de felicidade. O minuto em que chega a vitória é o mesmo minuto em que experimenta o fracasso. Vamos dar corda ao relógio de nossa vida, adiantar para frente e não para trás. Não pense dos problemas que já teve atrás, pense o que está fazendo agora para frente. Para as coisas dar certo, que senão nunca dá certo. Procuramos pensar nas coisas para frente, porque se nós pensarmos as coisas de trás, é claro que nós vamos só prejudicar a nossa vida. Cada vez ou mais ou... É porque tu queres. Não, estou dizendo não, eu não quero. Mas eu Ali conheço. está ligado, não é para isso, por favor. Desculpa, mas tem pessoas com... Trouxesse o coisa. O quê? Eu, Pode começar. vamos embora. Que Deus nos dê força e muita paciência. Pode sentar. Pode. Senão eu fico em pé, não. Não, pode sentar. Porque eu fiquei bastante tempo vendo televisão. Quando se fala em espiritualidade, geralmente, como o nosso espírito é milenar, em milenar, nosso espírito é milenar, 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 milenar em práticas, exteriores. O que vem na nossa cabeça? O que vem na nossa cabeça? Espírito milenar. Jesus Cristo, quando esteve na Terra, ele veio destruir e ainda não conseguiu. Já vou dizendo para vocês, tá? Não conseguiu ainda destruir o quê? A nossa hipocrisia espiritual. Hipocrisia. Eu vou ler para vocês ali que ele falou isso que eu estou dizendo. Hipocrisia espiritual. Porque tem uma passagem que ele diz assim, ó, vocês são um sepulcro caiado, limpos por fora, mas cheio de podridão por dentro. Não foi? Isso não é hipocrisia espiritual? Por exemplo, todos nós sabemos que nós vamos morrer. O Espiritismo não abençoa a morte. O Espiritismo não diz que a gente é só morrer e pronto. O Espiritismo nos explica para nós que a nossa salvação, eu vou usar termos que vocês conhecem, salvação, ou sofrimento, ou viver atormentado, depende da nossa condução enquanto encarnado. Não basta eu ir em centro espírita tomar água fluidificada, não basta eu ir em centro espírita e receber esfregação de mão em cima da cabeça, não basta eu ir para a igreja tomar hóstia, não basta eu ir para a igreja. Isso é tudo se eu não tiver o coração limpinho, hipocrisia espiritual. Se eu não sei perdoar, se eu não sei amar, se eu não sei ser indulgente. Jesus não falou isso?
Falou ou não falou? Pronto. Diante disso, eu vou ler para vocês o que está escrito no livro A Gênese de Kardec aqui, ó. Espiritismo não é religião. É uma filosofia de vida para nos ensinar a tirar o melhor da vida de encarnado. E se a gente quiser ter a assistência dos bons espíritos, como conduzir os nossos sentimentos e pensamentos. O restante é balela para encher linguiça. No capítulo 1, para você que vai estar em casa e você que está assistindo aqui, capítulo 1, no item 8, na segunda parte. Infelizmente, as religiões, em todos os tempos, foram instrumentos de dominação. O papel de profeta tentou as ambições secundárias e se viu surgir uma multidão de pretensos reveladores. O papel de profeta. Por que ele não botou aqui o papel de médium? Por quê? Ele botou de profeta. Porque naquela época eles não tinham ciência que é a mesma coisa. Profeta e médium. Israel antigo, profeta. Médium. Ele vai explicar para nós aqui que todas as práticas milenares exteriores são praticadas a mesma coisa. Se fosse assim, nós não estaríamos com o mundo como está. As famílias como estão. A gente tem que sair dessa hipocrisia. E achar que está tudo bonitinho conforme manda o figurino cristão. Não é verdade. Se a gente gosta dessa farofada toda, que o Cristo não pertence a isso, ele mesmo falou, né? E o Espiritismo, qual é o papel do Espiritismo nisso? Qual é o papel do Espiritismo nisso? É nos tirar dessa hipocrisia milenar aqui, ó. É só fazer as coisas, é só ir num centro, ou é só ir na igreja, ou é só não sei o que, aquela coisa pro forma, que não inspira de dentro para fora. Infelizmente, vou ler de novo, as religiões em todos os tempos foram instrumento de dominação. O Espiritismo, por causa de muitos médiuns deturpados, ou entra nisso aqui também, tá, gente? O papel do profeta tentou as ambições secundárias. Bom, eu sou médium, eu curo, então não preciso trabalhar mais, eu posso viver às custas disso aqui. É o que ele está falando aqui, ó. Ó, é o que ele está falando aqui, ó. Bom, eu sou um sacerdote. Então não preciso trabalhar mais porque eu posso viver às custas dos idiotas. É o que ele está falando aqui, eu vou ler de novo. Infelizmente, as religiões em todos os tempos foram instrumentos de dominação. O papel de profeta tentou as ambições secundárias. E se viu surgir uma multidão de pretensos reveladores, ou messias, que graças ao prestígio desse nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho. E como é que eu posso explicar? A multidão que não é do Cristo gosta desse pagode todo, né? Gostam de trapaça, gostam de ser enrolado, adoram esse oba-oba todo. Ó, está aqui escrito no livro A Gênese. Não sou eu que estou falando. Quando se diz tem que mudar o médium, diz tem que mudar de dentro para fora. Tem que se ajudar de dentro para fora. Tem que tirar hábitos milenares que estão arraigados no espírito. Que hábito milenar é esse? Nascer, crescer, trabalhar,
reproduzir e morrer. Isso é vida de animalzinho. Não é de espírito em sã consciência enquanto encarnado. Família. Família é tudo. Quem que disse que família é tudo? Quem que disse isso? Quem é que disse isso, que família? Foi Jesus Cristo, nosso Senhor? Quantas famílias, se nós somos espíritos milenares, quantas famílias nós já tivemos em 1000 anos? Quantas vezes eu fui pai, quantas vezes eu fui mãe, quantas vezes eu fui filho? Então nós temos que... O Espiritismo nos quer tirar da lama. Da lama hipócrita que a religião nos botou na cabeça. Que basta eu fazer tudo por fora que eu estou limpo. É mentira. É tudo mentira. É mentira. Isso aí. Nenhum ser superior, espírito superior, vai dizer para nós que basta eu tomar um banho que eu estou limpo para sempre. Nunca é verdade. Pergunto para vocês: Moisés foi batizado? Vamos um pouquinho antes. Abraão foi batizado? Vamos um pouquinho depois. Melquisedeque. Todo personagem bíblico foi batizado? Não. E por que se inventou que tem que ser batizado para ser aceito por Deus? Infelizmente, eu vou botar aqui, infelizmente, as religiões, em todos os tempos, foram instrumento de dominação. Então, se a gente não entender que o Espiritismo não quer dizer para nós que a gente tem que acreditar que somos imortais, não, porque nós somos espíritos imortais. O que o Espiritismo quer dizer, todo sofrimento que vocês tiverem é culpa de vocês. Culpa minha, culpa nossa. Não adianta eu culpar o demônio. No Espiritismo, aqueles médicos que não entendem. É trabalho que fizeram para mim. Isso é hipocrisia. Isso não é Espiritismo, isso é hipocrisia. A pessoa vem com um centro espírita doente, que a casa espírita é um hospital. Mas a partir do momento que tu entende que tu é um espírito imortal, a gente tem que fazer mudança na nossa sede do espírito. Sentimento e razão. Não é verdade? Senão, eu vou achar que tomar banho numa água vai me curar de toda a infernização da vida de encarnado. Não é verdade. Não é. Eu estou falando um dos instrumentos de dominação. Moisés foi batizado. Isaías, o profeta, foi batizado. Jeremias, Daniel foi batizado. Um dos instrumentos. O Espiritismo a doutrina dos Espíritos, ela é tão pura, que para médium maluco é difícil de praticar. De tão pura que ela é, porque ela não nos obriga a nada. De tão pura que é. Porque a responsabilidade é minha. Quando eu estou por trás de uma doutrina dessa, explicando, eu me torno o quê? Um praticante do Espiritismo puro. Eu não tenho que dizer para vocês que tem que fazer isso, tem que tocar caminho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, vocês têm que pegar e ler e estudar. Para vocês entenderem. Senão, os médiums desavisados vão começar a botar na cabeça de vocês, por meio de espírito perturbado, que tem que dar 3 pulinhos, que tem que não sei o que tem que plá, 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 que não sei o que plá, 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 que plá, plá, plá. É de tão simples, se torna difícil, porque nós somos uma encrenca anunciada.
Vocês querem ver como nós somos uma encrenca? A maioria das religiões, até quem é espiritualista, por exemplo, catolicismo, ao qual nós somos oriundos, somos espiritualistas. Por quê? Nós acreditamos num santo, né? Que aquele santo está intercedendo outro, mas nós não acreditamos quando o Espírito se manifesta no médium. Olha que hipocrisia. Olha que hipocrisia. Nós acreditamos que Jesus está ali porque a gente bota um rosário enorme numa cama. Mas se a gente disser que Jesus se manifesta no mundo espiritual, ninguém acredita. É coisa do demônio. Então, puro e simples, a gente complica tudo, a gente complica onde vai. Nós temos uma habilidade tremenda de complicar tudo. De tão simples que é. De tão simples que é, a gente tem mania de complicar tudo. De tão simples que é. É só ama, perdoa, trabalha e espera. Essa é a regra do Espiritismo. Ama, perdoa, trabalha. De tão simples se torna um bicho porque nós compliquemos tudo. Nós somos uma tragédia anunciada enquanto encarnado. Só que ninguém se toca nisso. Ninguém se toca nisso. Principalmente médium. Ninguém se toca nisso. Nós compliquemos tudo, as coisas do Senhor Jesus, a gente complica tudo. De tão singelo que é. Singeleza. Nós compliquemos tudo. Pode analisar, você que vai estar em casa depois assistindo isso aqui, que nós temos o dom de complicar tudo. Vocês querem ver uma coisa? Quando a gente desencarna, olha como a gente gosta de complicar as coisas. Nós somos feitos de material orgânico, certo? Nós somos criados. Todos os nutrientes que nós temos no corpo tem nos minerais da terra, porque nós somos daqui. Na química, quando a gente desencarna, se chama o processo de quinismo. Quinismo. O que é o quinismo? Tudo que é material volta para a terra de volta. Tudo que é material volta para a terra de volta. Mas o povo, se disser assim, o espírito saiu e não retorna mais no corpo. Não! O Deus vai ressuscitar esse corpo. Só que a planta vai se alimentar dos nossos materiais. Os micro-organismos da terra vão comer. Então vocês olham, pensem só que coisa complicada que é. Deus vai ter que matar para ressuscitar nós com o mesmo corpo, a planta, aquela coisa que comeu. Como nós somos complicados com o Senhor Jesus e é tão simples. Pai, socorro, Pai, como nós somos criatura complicada para contigo. Por que nós compliquemos tudo, Senhor, e ainda queremos botar mais fardo nas costas ainda? De tão simples que é. Só que a gente não quer abrir mão da nossa personalidade milenar. Milenar. É isso aqui, ó. Prática milenar, personalidade milenar. Porque com o passar dos milênios, o mundo nos ensinou a esconder sentimento, a achar que tudo é uma mil maravilha, e que esse mundo aqui é um lugar que a gente vem para cá para se aprimorar desse sentimento. Não entendeu isso, vai levar sarrafo. Nós vamos levar sarrafo. Porque o nosso objetivo... Todos nós aqui somos, às vezes, tratantes com o mundo espiritual. Porque a gente, antes de reencarnar, a gente vai voltar para a Terra, vai acontecer, eu quero que aconteça isso. Nós é que pedimos para o mundo espiritual. Só que a gente chega aqui e encarna, com o esquecimento, a gente burla isso tudo. E, como os mentores espirituais sabem que
quando a gente se encarna, esquece tudo, nós precisamos de uns sarrafaços para voltar a entender que nós estamos burlando o trato. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo? Porque a gente acha que é só fazer as coisas pro forma. Não funciona com Cristo, não. Com o mundo funciona assim. Porque o mundo é uma hipocrisia só. O mundo funciona. O médium que trazer hipocrisia para dentro do centro, ele vai fazer um péssimo trabalho. O médium que fizer isso. Ele vai estar fazendo um desserviço com o espiritismo. Ele pode estar fazendo qualquer coisa, menos o espiritismo. Não funciona assim. Vamos embora. O Cristo nos dá vários conselhos assim. Ó. Vocês querem ver uma coisa? Como a gente gosta da complicação toda, porque ele nos avisou, não foi Allan Kardec que escreveu. Jesus, cuidado para que ninguém vos desencaminhe, pois muitos virão à base do meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantas pessoas têm dito aí, eu salvo, eu curo, eu batizo, não são o Cristo e as pessoas não vão de multidão atrás? Olha como gosto da coisa complicada, e é que ele avisou que a salvação não depende de guia na terra. A responsabilidade da minha salvação é minha ou é do meu mentor espiritual? Não precisa vocês responder. Só quero que vocês raciocinem. É isso que ele está dizendo aqui. Quando eu dependo de terceiro para seguir ao Cristo, eu não entendi nada ainda. Não entendi nada. Quando eu dependo de terceiro, eu não entendi nada do Cristo. Porque ele disse, tome cuidado, que muita gente vai vir à base do meu nome. Ou seja, vai estar dentro da religião, dentro dos órgãos religiosos, não vai estar no mundo. Vai estar dentro. Se transvestido de enviado, super poderoso. É nada, um charlatão, um estroina. Então nós temos que entender isso aí. Porque senão a gente vai se decepcionar. Se esse ser está impregnado no espiritismo, né, que leva o nome de espiritismo pelo fato de estar com os livros de Allan Kardec na mesa, que ele vai decepcionar porque é um ser imperfeito, nós vamos se afastar do espiritismo dizendo que a tragédia que o médium causou é por causa do espiritismo, não é verdade? No catolicismo, aquele padre não presta. Desde quando Jesus disse para nós seguir homem e mulher por aí em nome dele? Ele já nos... notem que a gente adora as coisas complicadas. Quem aqui lê e estuda em casa isso aqui? Estudam? Eu leio todos. É só uma pergunta para se questionar. Não precisa me responder, porque em casa as pessoas não têm como me responder. Vocês estão entendendo? Então nós temos que ter essa autocrítica, essa autoanálise. De o lugar que a gente vai, a gente é. A gente é o espiritismo ou a gente é o catolicismo. Porque a maioria das pessoas que se dizem de religião, as suas práticas não condizem com a religião que pertencem. Todos seguem o Cristo. Não é verdade? O objetivo de toda religião é Jesus nosso Senhor. Mas como é que existe homicídio? Como é que existe estupro? Como é que existe roubo? Como é que existe tudo isso? Falam para mim. Vocês estão vendo que a hipocrisia é isso que eu estou dizendo. A hipocrisia milenar na prática. Está aqui. Está em qualquer lugar. E Allan Kardec vai dizer assim, ó. Exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, de sua cupidez ou de sua preguiça, achando mais cômodo viver às expensas de suas vítimas. A religião cristã não esteve ao abrigo desses parasitas. Ele chama de... O que é um parasita?
O que é um parasita? Não precisam me responder, só raciocinem. Você que está em casa, o que é um parasita? Allan Kardec usa esse termo, um parasita. Falando para você de Cristo ele vai estar, mas é um parasita e você... Não, ele é um enviado de Deus. Para com isso, gente. Vão crescer espiritualmente. Vão se desenvolver espiritualmente. O espírito da gente já está bem grande. Na Grécia Antiga, quando Cristo veio, Roma, o espírito já estava maduro, agora ela está mais madura ainda. Mas o atraso espiritual que a gente se encontra, ele é terrível. Porque o espírito, enquanto encarnado, ele tem uma preguiça de procurar assuntos espirituais para se desenvolver, que ele precisa de outro que faça isso para ele. Por que os mentores nossos anjos da guarda, não ajudam nós diretamente? Por que ele não se materializa? Meu filho, é assim. Não. Todos nós temos o nosso anjinho da guarda. Todos nós aqui. A gente, em vez de se conectar com esse ser, a gente quer que um encarnado, imperfeito, pecador, orgulhoso, ambicioso, faça isso pra gente. Seja em qualquer quadrante religioso. Eu fico abismado, gente. Por isso que as obsessões estão igual a pulga aí, pulando. Vou ler de novo. Cuidado para que ninguém vos desencaminhe. Isso está registrado no livro de Mateus, capítulo 24, e do versículo 4 em diante. Pois muitos virão dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não são pessoas que estão no mundo, são pessoas que estão no meio religioso. Então nós temos que ter esse bom senso, um critério religioso. Qual é o critério religioso? Ai, meu Deus. Aí a porca vai torcer o rabo. Qual é o critério religioso? Qual é? E a problemática de todo encarnado que se encontra aqui é a mesma coisa. A mesma coisa. O encarnado ele está à procura de Jesus, o desencarnado. Mas como ele é milenário e viciado, ele quer que alguém faça por ele também. Aí vem atrás de médium. Aí vem a luz da gente, vem infernizar a gente, desculpa o termo da palavra, que não é infernizar. Mas vem, por quê? Porque é espírito milenar que enquanto na Terra vivia tranco e barranco, trapaceando os outros, fazendo tudo que não devia, e depois de encarnado vem atrás de quem tem luz para que ele faça por ele. Não tem como fazer. Tu vai ter que se arrepender, dar 360 graus na tua vida para voltar. Podemos orar, muita oração. Desde que tu escute. Desde que a pessoa escute. Mas a gente encarnado não quer saber. A gente quer que um vidente, né? Uma cartomante, sei lá o nome que se dá aí, um guru, faça pela gente. O que o guru e a cartomante não faz por ela. Por ela mesmo faz. Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas a gente, como a gente gosta de entortar tudo, de tornar tudo mais difícil. A gente gosta do enleio, do oba-oba, do balacobaco. Eu tô com a minha vida um enleio. O problema é teu, desenrola. No mesmo Cristo que é o meu, que eu abri mão do mundo, abri mão de mim mesmo, para estar aqui pregando para vocês e tendo essa responsabilidade. Não é o mesmo Cristo de vocês? E quando a minha vida está enrolada, quem é que desenrola? Quando a tua vida está enrolada, quem é que desenrola? Deus. Eu tenho Deus. E, vocês estão vendo como a gente é preguiçoso? Mas desencarnou é a mesma coisa. Aí você vai precisar de alguém, porque você tem esse hábito terrível de que alguém faça as coisas. E não vai fazer. Não vai fazer. Porque ele avisou. Muitos vão vir. E o Espiritismo avisou. Allan Kardec avisou. Então nós temos que ter essa façam, crianças, pelo amor de Deus, por vocês. Evoluam o espírito de vocês com aquilo que é dito. O que é que eu faço num sábado de noite, numa casa espírita,
escutando um cara falar o tempo todo, durante 1 hora, e uma senhora. Para quê? Isso que é importante, gente. É eu meditar no que eu tenho que fazer. No meu dia a dia. Me botar para me esvaziar. A minha salvação, a minha felicidade, depende de mim. Se palestra salvasse alguém, Jesus Cristo tinha salvado todo mundo na época dele. Não é verdade. Ele mesmo disse para os discípulos, eles me procuram só porque eu dou comida para eles. Comida material. Comida. As multidões iam atrás dele só por comida. Porque ele transformava as coisas, ele tinha esse poder, né? Então, não se acordou, vai viver às custas de espírito perverso. Jogado para lá, jogado para cá. E olha, por meio da senhora, eu tenho conhecido várias pessoas aqui que já conhecem. Só eu estou trabalhando junto aqui já faz 14 anos. Eu conheço gente aqui de 14 anos que conhece a Dona Nena. Não estou falando, eu estou falando de espiritismo. Não conhece nada de espiritismo, nada. Nada. Absolutamente nada. E agora, como é que faz? Aí o Cristo fala, cadê o Cristo? Onde é que está o Cristo nessa jogada toda aí? Está debaixo da minha cama. Pessoa não se ajuda. É ou não é? Não é isso que eu quero que eles entendam? Tem que se ajudar. Gente, é esforço de cada um. Mas pensa nos... Quando eu falo para vocês esforço, mas é esforço mesmo. Nós temos que se esforçar. A gente não se esforça. Tem de se esforçar. A gente não se esforça. Se esforçar em quê? Em entender o que eu sou em espírito. Às vezes a gente, médium, tem que quebrar a cabeça aqui. Como é que funciona, Senhor? Socorro, meu Pai. Eu passei por uma essa semana que se eu não tivesse entendimento espiritual, eu tinha ficado entrevado. Mas é porque o cara é especial? Não, gente. É porque a gente se dedica de corpo, alma, mente e espírito às coisas espirituais. E a gente quer passar esse conhecimento para o povo e o povo não quer. Não quer. A gente quer passar isso para as pessoas e as pessoas não querem. E para os espíritos encarnados também, mas não querem. Querem que alguém faça por eles. E por que Jesus não faz? Por que Jesus não faz? Eu quero que vocês... É por isso que eu digo. Tem gente que sai por aí querendo ser mais do que Cristo, meu Senhor. Jesus salva, cura, liberta. Eu não sei como é que existe a emergência do hospital cheia. Eu não sei como é que existe tanto sofrimento na Terra. Ainda se Cristo está o tempo todo vendo. Mas tem gente por aí dizendo que faz isso. Abram os olhos de vocês. Você que vai estar em casa. Entenda que a nossa salvação depende de eu ter conhecimento e aplicar esse conhecimento no meu dia a dia. Aplicar esse conhecimento. Aí o nosso espírito, com o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, vai nos dando autoridade e conhecimento, vai nos passando. Não precisa a gente escutar nada, não precisa a gente ver nada. Tem uma coisa que todos nós temos, é intuição. E por intuição. Isso é uma antena de rádio perfeita que todos têm. Intuição. Uns escutam, outros não. Uns veem, outros não. A maioria não vê. Então entendam, gente, isso. Olha aqui, ó. Então a religião escravizou muita gente. Moisés. Se Moisés estivesse vivo hoje em dia, hein, o que ele diria, né? Hein, Lore?
Abraão, e Abraão. Ele ia dizer a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês. Para, gente. Vocês estão querendo. Como naquela época ele não queria escravizar ninguém, mas queriam escravizar ele. Onde o pau pegava? Vocês estão entendendo? Ele disse, o Deus de vocês só quer ajudar vocês. E eles não entendiam isso. Mesma coisa hoje em dia. Aí queriam, tu és o desgraçado da história. Aí fazia uma turba para querer matar ele. Tirar ele de poder. Mas que poder, que poder. E Moisés o tempo todo, Senhor, olha que povo mais terrível que tu me desse para conduzir, Senhor. Que eles não entendem que eu só estou falando para eles aquilo que está impedido, eles não entendem isso. Espera aí que nós já vamos dar jeito. Aí ela, Moisés, não, Senhor, não prejudica eles, pelo. Leia na Bíblia. A mesma coisa hoje em dia. Mesma coisa. Certo, gente? Abram os olhos espirituais. Leiam. Venham num centro. Mas com aquela... A nossa fé, ela tem que ser uma fé esponja. Deixa eu dar esse exemplo para vocês. Aquela esponja que bota na água e suga o conhecimento espiritual. Médium vai passar para vocês conhecimento prático daquilo que está escrito. Ah, isso que tu está sentindo é por causa disso, é por causa de chakra, é por causa de espírito que está perto de ti. É porque tem alguém que não está se comunicando contigo. A gente vai dar... Oi? É isso. Não tiver essas coisas. Tem médium, gente. A gente vai passar por cima da autoridade de Cristo. É verdade, Senhor? Nós temos mais autoridade que tu, é? Eu não sabia disso. Não. Eu desconheço essa função. E olha que a gente ora, vê espírito, fala com espírito. Eu não sabia disso. Será, meu pai? Por favor, gente, você que está em casa, eu estou brincando, tá? Porque quem está falando aqui também é um espírito que está em caminhada evolutiva e se esforçando muito. Muito, se esforçando muito mesmo, dando tropeçada a cabeça no chão, para entender essa tal da evolução espiritual. Certo? Que Deus abençoe e qualquer coisa, nós temos esse amigo espiritual o tempo inteiro. Em qualquer lugar. E por que tu não consegues entrar em comunicação com ele, filho? Porque nós temos que deixar caminhar para frente. Não é verdade? Meu Deus. É triste e é cômico ao mesmo tempo. É triste e é cômico. Certo, gente? Uma boa noite a todos, tá? Boa noite. Fiquem com Deus.